Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Túlio vai fazer! Ou quando jogamos bem. Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa. Não a pernas de pau assalariados. Eu Botafogo não é lugar de covardes, não. É Botafogo campeão. É Botafogo do Brasil. Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Bom, pessoal, vamos de pós-jogo. Botafogo 4, Boa Vista 0. Botafogo faz o suficiente. Não foi uma partida exuberante, mas foi uma atuação suficiente para vencer bem, né, o Boa Vista, encaminhar, não vou dizer título porque eu não considero título, mas encaminhar a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, que essa é a única importância de se vencer a Taça Rio. Bom, pessoal, Botafogo 4-0, gols de Tiquinho, Júnior Santos e Yarley. 2 gols do Tiquinho com 2 assistências do Júnior Santos, 1 gol do Júnior Santos e 1 gol do Yarley. Então, pessoal, o Fábio Matias, com seu 8º jogo à frente do time, já são 7 vitórias e 1 empate. Então o Botafogo ele começou esse jogo de hoje com o time quase todo titular, mediante aqueles que estiveram nos relacionados, com a exceção do Tietê, que eu nem sei mais se é titular desse time, eu vou falar sobre isso. E com a exceção do Danilo Barbosa, que não entrou nos relacionados, com a exceção do Eduardo, que também não entrou nos relacionados, todos eles poupados para esse jogo de hoje. O Savarino também não esteve nos relacionados, porque ele atuou pela seleção da Venezuela. E a outra ausência, que é considerado titular, é o Hugo. Eu não vejo hoje o Marçal como titular desse time. E eu vou dizer por quê. Embora eu já tenha falado algumas vezes sobre isso aqui no canal. Então o Fábio Matias ele escala o time titular, que é o que eu falava aqui no canal antes da partida, no vídeo pré-jogo que eu fiz. Eu falei que o Fábio Matias ele tinha que escalar o time titular para que no jogo de volta ele poupasse a maioria dos titulares, né? Ele colocasse ali um time mais mesclado, já visando o jogo da Libertadores quarta-feira. Eu falei que nesse jogo de hoje o Fábio Matias deveria colocar o time titular. Por quê? Porque o time já está um certo tempo sem entrar em campo, sem jogar. Depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, onde atuou poucos titulares, os jogadores tiveram 4 dias de folga, voltaram a treinar sexta-feira passada. Então por isso é que eu falava aqui no canal a minha opinião, né? Dando a minha opinião aqui de que o Botafogo deveria começar com o time titular nesse jogo de hoje. E de certa forma o Fábio Matias fez isso, apesar dele ter poupado alguns titulares, mas dentre os titulares que ele relacionou, ele colocou a maioria deles para começar jogando. Então o Botafogo vence bem, 4-0. No próximo jogo aqui no Newton Santos, o Botafogo ele pode colocar ali um time bem misto, bem mesclado, para preservar, né, os jogadores que atuaram hoje. Na minha opinião, eles não precisam atuar novamente, eles não precisam entrar em campo no jogo de volta aqui no Newton Santos. E aí o Fábio Matias ele coloca aqueles que não jogaram nessa vitória sobre o Boa Vista por 4-0. E aí eu falo do Danilo Barbosa, eu falo do Eduardo, eu falo do Hugo, coloco o Hugo como titular, Matheus Ponte. E aí, pessoal, é onde eu vou começar a entrar aqui na questão das atuações individuais. Eu havia falado sobre o Tiquinho, né, 2 gols. Bom, eu já critiquei muito o Tiquinho aqui no canal, mas eu não consigo continuar fazendo isso, pessoal. Isso é uma coisa minha, porque eu vejo hoje mesmo, enquanto o jogo rolava, uma galera criticando o Tiquinho, chamando o Tiquinho de pipoqueiro, que a obrigação dele fazer gol contra um time como o Boa Vista. Então,
Cara, é 2024, o Botafogo tem competições importantes para disputar. O Tiquinho, ele é um bom jogador, queira, goste. Você, talvez, não sei qual a sua opinião sobre isso, mas muitos, goste ou não. O Tiquinho é um bom jogador, sabe fazer gol, sabe jogar com a bola no pé. Começou a temporada um pouco aquela coisa, né, meio barro, meio tijolo, mas fez alguns bons jogos. Contra o Aurora ele jogou muita bola. E o cara sabe fazer gol, cara. É o nosso atacante titular. Vai ficar aí. Vai ser titular durante a temporada quando o Igor Jesus chegar no meio do ano. O Igor Jesus vai ser um jogador que vai ser uma peça de reposição, centroavante para compor elenco. O Tiquinho é o nosso titular. Então por isso, cara, eu não vou ficar aqui criticando, chamando o Tiquinho de pipoqueiro. Se o cara fez 2 gols, jogou bem, participou do jogo, chamou o jogo, com a bola no pé, ele é importante, que ele abre espaços, ele sabe fazer uma tabela. É um jogador inteligente, cara. Eu não vou chegar aqui e ficar tacando zaralho em cima do Tiquinho. Então é loucura, cara, criticar hoje o Tiquinho, assim como é loucura criticar hoje o Marlon Freitas, que vinha atuando bem. E eu já falei aqui no canal, há uns vídeos atrás, na semana passada eu falava que, na minha opinião, o Marlon Freitas ele tem que ser titular do time como segundo volante, no lugar de um jogador que vem caindo de produção, que outrora foi muito elogiado por mim, que é o Tietê. O Tietê, na minha opinião, tá merecendo um banco. E o Marlon Freitas, como vem jogando bem, vem subindo de produção, é um cara que vem atuando bem durante os jogos, tá superando essa coisa da piscadinha, o fato dele ser muito criticado, no início da temporada foi muito criticado, ele superou isso, o cara tá se superando e tá fazendo bons jogos, tá jogando bem, então hoje eu já defendo o Marlon Freitas como titular. Agora, Damian Soares não dá para ser titular. Hoje ele cometeu erros que ele já vinha cometendo em outros jogos, que eu já vinha pontuando aqui no canal. Bola nas costas, deixa muitos espaços nas costas. É um jogador que marca longe. Com a bola no pé, ele tem inteligência. Mas, cara, o zagueiro, um lateral, a principal função é defender. É defender, é fechar espaço. E é algo que ele não vem fazendo. Então, hoje, na minha opinião, o titular da lateral direita é o Matheus Pontes, assim como o Lucas Halter. Não dá para o Lucas Halter ser titular. Isso eu também falo há algum tempo aqui no canal. Hoje ele cometeu falhas individuais, algumas falhas de posicionamento, tomou dribles ridículos. Tudo isso, erros recorrentes que já acontecia, que já vinha acontecendo. E eu critico o Lucas Halter, eu falo do Lucas Halter aqui no canal desde o jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Esse cara não pode ser titular. Damian Soares não pode ser titular. E isso jogando contra adversários mais frágeis. Quando pegar um adversário com uma força ofensiva muito grande, com jogadores habilidosos, a tendência é que isso fique ainda mais nítido. Então eu estou falando já há algum tempo aqui no canal. Titular da zaga tem que ser Danilo Barbosa. Mesmo que ele seja um bom volante, porque não tem outro para colocar como zagueiro por ali. Na lateral esquerda tem que ser o Hugo titular do time. Não dá para o Marçal ser titular. Então, o Fábio Matias ele tem que ajustar isso, tem que corrigir esses erros que a defesa vem cometendo, tem que fazer mudanças, porque isso pode custar caro no decorrer da temporada. E falando um pouco aí dos dois tempos, no primeiro tempo o Botafogo, apesar de o primeiro tempo ter terminado 1-0, o Botafogo ele foi um time que pressionou demais a saída de bola, linhas muito altas, perdeu um caminhão de gols, muitos chutes para fora, alguns chutes que o goleiro fez defesas, então o primeiro tempo teria que ter terminado com um placar até maior. E o Boa Vista não oferecia perigo ao gol do Botafogo no primeiro tempo, tanto que terminou 12 chutes a gol. Botafogo deu 12 chutes a gol e o Boa Vista apenas 3. Então termina o primeiro tempo, começa o segundo tempo. No início do segundo tempo, o Boa Vista pressionou. O Boa Vista era melhor em um momento ali do segundo tempo, no início do segundo tempo, até que o Botafogo chega ao segundo gol com o Tiquinho.
o Tiquinho, né? Depois de uma assistência do Júnior Santos, o Tiquinho faz o gol, o segundo gol do Botafogo, e aí o Boa Vista se abre. Aí o Botafogo entra no jogo quando faz o segundo gol. A partir daí, o Botafogo continuou criando chances, o Boa Vista já era um time entregue na metade do segundo tempo, o Botafogo chega ao terceiro gol com o Júnior Santos, chegou o quarto gol com o Yarley. Gravem esse nome. Yarley, esse rapaz, esse jogador, esse garoto tem futuro promissor. Esse moleque tem potencial. O Botafogo, eu acredito que o Botafogo não vai conseguir segurar ele por muito tempo. Então tem que amarrar bem o contrato desse jogador, botar a multa dele lá no alto, porque o moleque vem se destacando. Já tem 18 anos, não tem esse negócio, vai botar ele para jogar, vai queimar. Não existe isso. Não existe isso. Vem jogando bem, vem aparecendo, vem evoluindo, já fez bons jogos hoje, mais um bom jogo dele. Tem personalidade, o moleque tem velocidade e habilidade. Então, é mais um jogador aí que na temporada ele vai ser utilizado. A gente sabe que na ponta direita temos aí as opções de Júnior Santos, Luiz Henrique. Mas eu vejo o Yarley, um jogador que vai entrar aí em alguns jogos, jogos de alto nível, jogos de competições importantes. É assim que tem que ser feito, em jogos de menos apelo. Quando um jogador que é bom, é jovem, mas é bom, tem potencial, ele mostra isso nesses jogos. E é algo que a gente não vê em outros jogos, em outros jogadores jovens, né, que começam a surgir aí no profissional, a gente não vê. Agora, quando o cara é bom, ele mostra isso desde quando ele aparece, quando ele surge, né, nos profissionais. Então, ele tem personalidade. O Botafogo, ele com certeza, em breve, né, eu espero que ele fique o mais tempo possível no Botafogo, mas em breve a gente vai ver ele saindo. Eu espero que ele fique pelo menos 2 temporadas. Essa agora e ano que vem. Essa agora ele não vai ter muito espaço, ele não vai ser titular, ele não vai ser o reserva imediato, mas ele vai entrar em alguns jogos. E ano que vem tem tudo aí para despontar. Espero que com a camisa do Botafogo. E o Botafogo vai gerar muito caixa com a venda desse jogador no futuro próximo. Beleza, pessoal? Então, no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui, como eu falei. Esse time ainda precisa de correções, de ajustes, principalmente na parte defensiva. Não é porque venceu por 4-0 que a gente vai ter que fechar os olhos para algumas situações que estão visíveis. Porque quando pegar adversário mais forte, se o time mostrar fragilidades, se esse time continuar mostrando fragilidades que vem mostrando, principalmente em relação à atuação individual de alguns jogadores, o Botafogo ele vai sofrer em alguns jogos, dependendo de quem for o adversário, a força ofensiva do adversário. Então, para que isso não aconteça, é de agora, Fábio Matias, corrigir esses erros. Para quando o técnico chegar já com a casa, de certa forma, organizada. E aí sim, ele, a partir desse ponto de equilíbrio, ele dá evolução, mais evolução, né? Ele botar o time ali com a cara que ele quer. E principalmente, ofensivamente, o Botafogo ser um time que produza mais, que tenha mais recursos. Beleza? No mais é isso. Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!